Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui na última série da maratona live sobre carreira, conhecendo as profissões. Eu tô muito realizada, muito orgulhosa de ter chegado até aqui, da gente ter aí construído um conteúdo incrível para esses jovens. No mínimo aí tem umas 80 profissões, porque dentro de 8, no mínimo umas 10 a gente citou para vocês. Então eu tô muito feliz com esse resultado. Tem um material de mão cheia aí que fica salvo para todos os jovens. E a gente vai fechar aqui com chave de ouro com a Suelen, da MSE Advogados. A Suelen vai contar um pouquinho do que é o direito, a vida como ela é. E eu acredito que vocês vão amar, que vai ser muito produtivo, muito bacana. Para quem não me conhece, eu sou a Milene, sou idealizadora da Progresso Humano. A Progresso Humano é uma consultoria especializada em desenvolvimento humano. E dentro do desenvolvimento humano, a gente tem aí uma série de produtos para os nossos clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. O que eu quero dizer com isso? Pessoa física são pessoas, né, que contratam diretamente, e pessoas jurídicas são empresas. E aí dentro disso a gente tem psicoterapia, coaching executivo, consultoria em recursos humanos. E, enfim, tem um monte de material legal aqui no meu Instagram. Quem ainda não me segue, clica aqui depois em cima no meu link, que vocês conseguem ver todo o meu feed aí de mensagens. Vocês vão gostar bastante. Tem conteúdo aí que gera muito valor à sociedade. Espero que vocês gostem. E vamos agora entrar dentro do tema da live de hoje, que é sobre carreira para os jovens. Como foi escolhida a carreira da Suelen? Como ela vê a rotina do dia a dia dessa carreira, enfim. Vou colocar ela aqui para conversar com a gente. Su, deixa eu te achar. Oi! Olá! Eu perdi a sua fala, desculpa. Não tem problema, não tem problema nenhum. Olha, agora eu estou muito craque, porque depois de 8 lives numa semana só, Com certeza. você imagina o quanto que eu estou. Então, eu tô craque, inclusive, dos filtros. Olha só, tem os filtros escabrônicos, tipo esse, ó. Ficou escalafabético. Não é muito formal. Mas tem da Mônica, ó. Tem esse, olha. Adorei. Olha. Hora do Pode ser que tire um pouco skincare. o foco da conversa, mas eu acho que esse mestre Sim. Cuca tinha que ser o da nutrição, né? Podia ter colocado na nutrição. Olha esse, o nariz afina. Eu tô adorando esse negócio de, olha, coração. Mas o mais Coloca. bonito mesmo é esse aqui, ó. Não, não é aquele, é esse aqui. Ah, achei que você ia fingir esfinge, né? Cara de... É esse daqui, né, ó. Toda... O melhor de fazer live com Milene é que você super se diverte e fala sobre coisas importantes ao mesmo tempo. É muito bom. Sim, aqui a gente brinca com coisa séria, falando seriedade, sendo profissional, não é demais? Total, muito bom. Ainda mais a gente falando sobre direito, né? Que é visto como uma profissão extremamente formal e tal, séria. É muito bom trazer essa leveza para nossa conversa. Exatamente. Olha, a Gia adorou da esfinge. Acho que tinha que ter um de gravidinha para homenagear você. Total. Quer dizer, Gisele, né? Quem tá no espectador, porque digo que eu não tô nessa Sim, eu fase no caso também já da passei, glória a gestação. Deus. Já passei dessa, mas ser mãe é muito gostoso. Quem não é ainda, fica o convite. Vamos falar, Sudo, para esses jovens maravilhosos que estão aqui nos assistindo. Primeiro que é uma honra ter você aqui junto com a gente, que é uma referência aí dentro do direito imobiliário. E eu estou muito feliz que você aceitou esse convite, que vai contar um pouco dessa carreira linda que você tem para os nossos jovens. Eu tenho certeza que o pessoal vai sair daqui convencido a fazer direito. Ou não, né? É sempre muito bom partilhar esse momento com você, né? Dividir esse espaço com você, sua generosidade, é sempre um papo sempre muito leve, como eu disse. E
E, na verdade, assim, eu sou apaixonada por essa área e vai ser muito gostoso bater esse papo com o pessoal, trazer a realidade, né? Tanto os pontos positivos como os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E é uma Sim. delícia poder fechar com chave de ouro essa maratona de profissões. Nós tivemos 8, né? Eu assisti a todas, foi delicioso ver cada um deles apresentando, foi muito bom. Então, eu acho Sabe o que 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 é melhor? é uma oportunidade enorme para os jovens que podem, né? Na nossa época não tinha toda essa possibilidade. A gente tinha em feira, você lembra que tinha feira das profissões? Sim, Nossa, ainda tem, ainda tem. ainda. Então, Tem. é muito bom você poder fazer tudo isso no conforto da sua casa, né? Isso é bem legal. É verdade. Você sabe que uma coisa que me perguntaram dentro das lives foi assim: poxa, 8 lives em uma semana, você não tá cansada? E eu não fiquei cansada. Por quê? Porque a gente está falando de carreira, que é uma coisa É, que inspira, sabe? Que as pessoas se sentem felizes, que as pessoas gostam de falar de como foi que construíram a vida, como que chegaram lá, os é, desafios. Então, é um papo leve, gostoso. é. E um papo que eu acho que inspira muito os jovens a tomar uma decisão séria, uma decisão que ajude ele a ter coerência mesmo nessa escolha, né? Sim, com certeza. E é como já foi dito em outras lives aqui, é importante que essa é uma decisão importante, mas ela não é definitiva, né? Então, na verdade, você não vai decidir a sua vida inteira aos 17 anos toda, né? Você pode mudar de caminho dentro da sua própria profissão, né? Você pode dar um outro direcionamento, você pode mudar completamente. Então, é claro, ela é importante, mas ela não é o único caminho para sua felicidade, né? A gente pode mudar a rota nesse meio e tá tudo bem, né? E tá O tudo importante é, bem. que, o importante é você entrar consciente do que é essa profissão e não ficar romantizando do que é, por exemplo, ser advogado, ser um nutricionista, um médico, né? É você encarar isso com o pé no chão, né? Isso eu acho que traz maior segurança para quem está entrando no mercado agora. Sem dúvidas. Mas vamos lá, conta pra gente como foi que você escolheu o direito. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer para quem não me conhece que eu advogo já há 15 anos, apesar dessa minha carinha de nova. Sacudos preservada. Eu advogo já há 15 anos e há 3 anos e mais 2 sócios muito queridos, beijo para eles. Nós fundamos a MSE, Mecone Soares e Elias Advogados Associados, e estamos nessa pegada do empreendedorismo desde então, que é desafiadora e deliciosa ao mesmo tempo, né? Lá no escritório eu atuo especialmente com a área de direito imobiliário e contratual, né? Eu sou presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Penha de França atualmente e adoro falar sobre o assunto. Então, já engatando na sua pergunta de como eu escolhi a minha profissão, tudo começou quando eu tinha 12 anos. Uma professora de português, olha que legal, ela fez uma atividade na sala de tribunal do júri. E o objetivo dela nem era apresentar o direito, né? Era fazer uma dinâmica para avaliar a comunicação, expressão corporal, enfim, uma série de outras coisas. E a gente foi separado em grupos. Eu não me recordo hoje de que lado eu estava, se era da acusação ou da defesa. Fato é que a gente elaborou lá uma tese, né? E eu fui escolhida para apresentar. Nossa, naquele momento eu senti um prazer tão grande, eu me senti realizada quando eu estava defendendo um ponto de vista, sabe? Como se o meu ponto de vista era do grupo, mas naquele momento ele era meu, né? Eu me apropriei dele. Defender uma tese foi muito gostoso. Eu saí de lá muito realizada. E aí, no ano seguinte, o meu pai, aos 40 anos, ele entrou na faculdade de Direito. E o meu pai era uma pessoa Que muito legal. ele era muito empolgado quando ele falava das coisas que ele gostava, né? E eu acabei me apaixonando pela área por ver a paixão dele pelo direito, né? Que Então, lindo. quando chegou na fase da escolha da minha carreira, eu não tinha dúvida do que eu queria fazer, né? Eu já tinha, desde então, eu já sabia que eu queria ser advogada. Então, nossa, foi delicioso poder relembrar de tudo isso, Que dessa gostoso. E trajetória. assim, é legal quando a gente olha lá atrás, porque a gente lembra dessas coisas, né, que surgem no meio do caminho, que dão aquele start. Quando que você vai pensar que com 12 anos de idade, dentro de uma sala de aula, você se descobre e fala assim,
E é isso que a gente está, que está sendo muito diferenciado aqui dentro dessas lives. A gente está contando detalhes para vocês que fazem toda a diferença para que você se conheça, entenda e se apodere do que você gosta. Porque que nem Suelen comentou aqui. A Suelen travou para mim, não sei se travou para vocês. Deixa eu tirar o meu iPhone. Escrevam aí, por favor, dá um joinha quem está ouvindo. Eu tô te ouvindo, deu uma travada na imagem, mas eu estava te ouvindo. Voltou já ou não? Para mim, voltou. Voltou? Quem estiver assistindo a gente, manda um joinha. Voltou, beleza. Okay, então, Suelen, o que eu estava falando é isso. Se atentem aos mínimos detalhes. Suelen comentou uma experiência aos 12 anos, que foi um insight. E existem inúmeras experiências que vocês terão no decorrer da sua vida escolar, da sua vida relacional, dentro da sua relação familiar, que vão te trazer insights para você se apoderar desse autoconhecimento. Entender o que faz sentido para você faz toda a diferença. E aí a escolha, ela é um detalhe que vai embasar tudo isso que você gosta. É verdade. Eu tinha travado, mas para mim já voltou. Não sei já voltou. Voltou. Legal. Ó, bom, a Henriane, o Rodrigo comentou o seguinte. O Rodrigo, no Instagram da Henriane, estou no Insta da minha mãe. O que você acha que uma pessoa precisa ter para ser um bom advogado? Excelente pergunta. Inclusive, tinha colocado na minha listinha aqui que uma das coisas mais importantes, Rodrigo, é gostar de ler e de escrever. Gente, no direito, você pratica a leitura e a produção de texto de forma incessante, tá? Então, não tem como você escrever bem se você não lê, né? Um advogado ele é avaliado basicamente num primeiro momento por duas coisas: como ele se comunica verbalmente e como ele escreve, né? Então você precisa ter gosto pela leitura, isso tem que ser algo prazeroso para você, e aí automaticamente você escreve muito bem, porque você... Suelen, a sua internet está travando. Veja se você está no Wi-Fi, muda para o 4G. Vocês estão me ouvindo? Ou parou para vocês também? Tô. Suelen, sua internet acho que cortou. Não, tá congelado aqui. Ouvindo. Tira do Wi-Fi, coloca no 4G, que você vai ver. Tá no 4G, já tá no 4G. Tá, então eu acho que a gente tá bombando muito, as pessoas estão mandando muito coraçãozinho. E eu acho que sim, isso é engajamento, querida. Bem-vinda ao mundo do estrelismo. Então, vamos lá. Eu não sei se ficou claro, se todo mundo escutou. Estamos vendo a Suelen, eu acho que foi. Eu não sei se eu consegui concluir o que eu estava dizendo. Não. Então, eu estava falando que quem lê bem... se você só sabe escrever bem se você lê muito. Então, é importante você ler textos variados. Não precisa ser... Eu gosto de falar para os jovens que ler notícias do Twitter e das redes sociais não é leitura, gente, tá? Isso aí você dá uma atualizada no seu conhecimento básico, tá? Mas não é leitura. Se você quer ler... Tá travando, mas agora tá voltando sua voz. Eu não sei se é o meu. Tá cheinha a minha barra de internet aqui. Tô. Então, o meu também. Mas voltando no que você estava falando, você comentou o seguinte, que leitura de Instagram e de Twitter não é leitura. Tem que ler um livro, né? Tem que ler livro. Tá travando para mim ainda. Muda de ambiente. Isso, eu entrei no meu... Eu entrei no meu... Vamos ver se vai. Pelo amor de Deus, tem que ir, hein? Bom, é isso. Então,
Aumenta a bandagem. Não digam que você, Vou não fazer digam uma que vocês estão bem. brincadeira. Tô de Olha, olho. Tô de olho no pai. total. Voltou. Então não acho que tá arrebentando por quem lê as notícias do Twitter, porque não tá com nada, tá? Então, vão ler revistas, matérias de revistas, vão ler jornais. Vocês que são jovens não sabem o que é um jornal, né? Mas existe o jornal online hoje em dia, tá? Para seguir todo. Para também atender esses jovens. Leiam matérias um pouco mais densas, mas também leiam coisas gostosas, aquilo que interessa para vocês, tá? Não importa. Exato. Porque isso vai trazer muito vocabulário. Essa é a dica. Sim. O Rodrigo já começou pela dica, né? Não quis nem saber O como é Rodrigo esse do já começou pela advogado, não. dica. Muito bem. Rodrigo, se você quiser ser um advogado, você está no caminho certo. Tem que fazer boas perguntas. E você fez uma excelente pergunta. Excelente. O advogado é um grande criador. Conta da rotina do advogado para o pessoal. Bom, o advogado ele nada mais é do que uma pessoa muito criativa que vai encontrar a solução para o problema das pessoas. Nós somos grandes solucionadores de problemas. Então, existem teses, né, soluções que já foram testadas, outras que já são até padronizadas nos tribunais, mas nós temos uma infinidade de problemas, né, atuais, complexos e problemas antigos, né, que não tem uma fórmula pronta, né? Então, o nosso objetivo, a nossa missão é justamente encontrar um caminho, uma solução para esses casos. Eu acho que essa parte mais gostosa do direito, uma das coisas que eu realmente curto, é isso porque ele te obriga a estudar mais, isso te obriga a estudar mais, você se aprofundar mais, você sair da zona de conforto do que é óbvio, né? Do que é previsível, isso é muito gostoso. Eu não sei se ajuda vocês, mas uma dica de aprendizagem, que eu sou a pessoa que gosta de um processo de aprendizagem, tem um aplicativo da Amazon chamado Audible. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando você baixa livro da Amazon, ele lê o livro para você. Não sei se isso facilita ou piora a competência de leitura, mas é um bom aliado para poder acelerar a leitura de livro. Sim, sim. Eu acho isso muito interessante para as pessoas que, por exemplo, perdem muito tempo em transporte público ou no trânsito e ficam enjoadas. Quem está no transporte público não consegue ler, ou no trânsito e por óbvias coisas. O audiobook é excelente. Quente opção, ela é super válida, tá? A minha conexão deu uma travada, então não sei se ficou muito claro o que eu falei anteriormente. Ficou, não. Mas o direito ele é extremamente dinâmico e nós temos uma grande gama de áreas, né, no direito, de atuação. A gente, no escritório, a gente pode atuar prestando serviço para um escritório que atende pessoas jurídicas, pessoas físicas. Nós podemos trabalhar dentro de um setor jurídico que fica dentro de alguma empresa, como que é o meu caso, né? E abrir o seu próprio negócio. Você já tiver mais experiência no mercado, você pode ser um consultor jurídico, né? Você pode, se você tiver muito referência em alguma área, você pode ser contratado por escritórios de advocacia, trabalhar em casos específicos daquela área, né? Então você faz pareceres jurídicos. Você pode partir para a área acadêmica, né, que é muito valorizada no direito, ministrar aulas. E quando você pensa em cargos públicos, nós temos ainda várias opções, né? Então, nós temos a opção da magistratura. Travou para mim de novo. A magistratura parou. Vai de novo. Ô, Su, aí você o pode que eu ser vou fazer? Justiça. Eu vou desativar os filtros. Eu vou tirar as coisas que tem aqui para ver se é isso que tá Travando, pode ser. Tá travando, tá? Pronto. E aí, gente, eu vou deixar só Eu vou deixar só as perguntas. Aí, quem quiser fazer alguma coisa, embaixo do comentário tem um negocinho de pergunta. Aí você escreve ali
que a gente responde por ali, porque aí eu acho que vai menos frequência de banda de internet. E acho que sim. Bom, Você falou da então, magistratura. nos cargos públicos, né? Então a gente tem uma magistratura que é para ser juiz, para promotor de justiça, né? Que é o Ministério Público. Você pode ser defensor público, que é o advogado que atua em favor das pessoas que não têm condições financeiras, né? Você pode ser procurador do Estado, que é o advogado que atua em favor dos interesses do Estado. Você é delegado civil, delegado federal. Você pode ser consultor legislativo, que é a pessoa responsável, que ajuda a formular as leis, né, no Congresso Nacional, nas assembleias. Então, tem uma opção muito grande de carreira dentro do mundo jurídico. E, embora nós tenhamos Ellen, tem uma área fama, também, né, de que é a área ser de uma... compliance, que é a área... Tá travando bastante a internet. Pode falar, Mi. Se você conseguir mudar de lugar, porque tá um delay enorme entre a minha fala e a sua. Não sei se você ir para um lugar onde pega Caramba, mais amiga, a internet. tá normal. Não, porque eu falo, demora para chegar até aí para você. Mas eu vou fazer o seguinte, vai, toca aí, eu vou tentar interromper o menos possível. Eu falei da área de compliance, que é uma área que é muito demandada hoje dentro das empresas, que é um trabalho preventivo que o advogado faz para a questão de imagem, de respaldar legalmente a empresa, questão de ética, né? De você não ser comprado, sabe? Tem muito mercado que você compra as pessoas e aí depois você aceita um suborno isso. Então, é um trabalho preventivo muito bacana também e novo dentro do mercado de trabalho. Sim, e eu acho que também, sabe o que é interessante? Para quem gosta de... Eu tentei mudar de lugar aqui dentro do mesmo espaço para ver se as coisas fluem. Isso é ao vivo, né, gente? É a realidade. Vamos lá. Trabalhar sem iluminação, sem nada, mas vamos lá. Bom, uma das coisas também que tem bastante advogado atuando agora é na área de desenvolvimento de softwares e de inteligência artificial para o mundo jurídico, né? Porque a inteligência artificial, a tecnologia é uma realidade hoje na nossa profissão. A gente trabalha com isso o tempo todo. Os processos hoje são todos digitais, não existe mais processo físico. Então, existem advogados focados nisso, porque eu preciso de um olhar de um cara que entende quais são as dificuldades do advogado lá na ponta, né? O que eu posso fazer para otimizar o trabalho dele, né? Quais são as dores que ele tem, né? Eu preciso... Não dá para ter só um programador, né? Ele vai programar com base em quê? Né? Com a vivência de um advogado. E muitas vezes, se você curte, ainda mais os jovens que curtem tecnologia, existe a possibilidade de você integrar essas duas áreas e isso é muito legal, né? Eu queria falar um pouquinho, Mi, se você me permite, sobre algumas áreas do direito que a gente está tão acostumado, vou pegar minha colinha aqui, tá bom? A gente está tão acostumado a ver algumas as áreas mais tradicionais, né? Então a gente ouve falar direito civil, em direito trabalhista, todo mundo conhece, né? O direito trabalhista, o penal, né? O tributário, são os mais conhecidos. Mas eu acho que é importante para o jovem saber que tem muita coisa dentro dessas áreas, tem outras especialidades dentro delas mesmo, né? Então, por exemplo, dentro do direito civil, tem o direito imobiliário. Civil, tem o direito imobiliário, que é, por exemplo, a minha especialidade, né? Eu tenho direito de família, eu tenho direito do consumidor, eu tenho direito médico, né? Tem áreas menos conhecidas, por exemplo, menos faladas, na verdade. Por exemplo, o fashion law, né? Que é o direito da moda, que está ligado à cadeia, né, produtiva da moda, o e-commerce e tal. Eu tenho direito desportivo, que é focado no direito dos esportes. Eu tenho direito digital, a gente, né, os jovens são dessa era. Eu tenho direito digital, é uma área crescente, né? Enfim, eu tenho direito médico, inclusive, que é a especialidade da minha sócia, né, que é o direito voltado para os profissionais da saúde, né? E também para os pacientes que, enfim, infelizmente são acometidos são vítimas de algum procedimento
médico, né, por exemplo. Enfim, tem uma gama enorme de áreas, né, para se explorar. Se você tem várias habilidades, né, você pode congregar habilidades, né? Então, igual a gente estava falando sobre tecnologia, você pode fazer direito e também ir para esse viés, né? Enfim, Exato. é muito E o mais bacana. legal também é que na faculdade dá para eles estudarem um pouco de cada, para depois que se formar, tomar a decisão de qual nicho trabalhar, né? Mas eu acho que quem vai entrar tem que ficar muito atento no seguinte: a gente tem na faculdade as matérias triviais, né? As mais importantes, digamos assim. E essas outras são especializações. Então, eu acho que é muito interessante você já ir buscando isso no mercado e já sentir aquilo que você gosta para ir direcionando. Não significa que, se você escolheu seguir uma área, você não consiga mudar. Mas é que mudar lá na frente fica um pouco mais difícil. Eu sou da área, da área civil. Se eu for para a área, por exemplo, penal, eu vou ter um trabalho enorme, uma dificuldade muito grande, porque eu não vivenciei isso em 15 anos da minha profissão, entende? Mas dentro de uma mesma área eu consigo migrar para várias outras, né? Para as outras especialidades. Mas mudando muito drasticamente, fica um pouco mais difícil depois no futuro. Isso é uma coisa que, inclusive, a gente falou que na farmácia tem. Para você entrar, por exemplo, dentro de uma indústria farmacêutica, você tem que entrar na faculdade, porque depois fica muito mais difícil. Eu vi ontem a live sobre isso, eu não sabia. Eu achei É, interessante, eu sabia. é quase que assim, existe, mas é um número bem pequeno de percentual de chance. E o direito, então tem a ver isso também. Também, no direito, assim, é claro que você estando no estágio, você consegue depois se colocar no mercado, né? Ser contratado como advogado com maior facilidade, porque você já tem ciência. Não significa que quem não conseguiu fazer o estágio não possa ser contratado depois, futuramente, mas é mais penoso. Então, se você puder, Tá. desde o início, já fazer estágio, é excelente. Além de você testar várias coisas, né? Você descobre que Travou de vez a Suelen para mim. Eu vou tentar mudar eu de ambiente. Para ver se sou eu. Eu tô do lado do não é molde, mas eu vou para sua área, outro. sua pegada, parte para outra, e assim, 5 anos para fazer Travou isso. tudo, Su. Não, ficou um bom tempo. Depois que eu falei, você não respondeu mais para mim. Eu, Pronto, vim para outro lugar agora para tá ver se agora normal. melhor. Manda bala. Vamos lá. Bom, e aí eu acho que é importante a gente trazer um pouco da nossa realidade, dos nossos desafios diários. E uma das coisas que. Um outro detalhe que eu queria falar é que no direito não tem muita idade, né? Você pode entrar na faculdade, né, na área, com qualquer idade, e você não tem prazo para se aposentar, né? Mesmo por é autônomo, né? A gente tem que trabalhar bastante tempo para fazer o nosso pé de meia, como a Anne, a dentista, comentou. E nesse quesito, eu acho que é uma área muito democrática, né? Então, acho que se você tiver a possibilidade, igual meu pai fez direito aos 40 anos, se você tiver um pé de meia e conseguir se manter, com certeza você consegue se colocar no mercado. Agora, Apareceu uma pergunta aqui, ó. Doutora, quais as especialidades no direito que atualmente tem mais procura? Érica, se você puder mandar outra parte da pergunta em outra caixinha, porque a gente não consegue ler a caixinha inteira aqui, tá bom? Mas explica para ela essa parte. Quais as especialidades que há mais procura hoje dentro do direito? olha, o que todo mundo faz um pouco, né? Você sempre conhece alguém que faz, é trabalhista. Direito civil, porque ele abrange uma infinidade de coisas, né? Então, abrange é, divórcio, inventário, quando alguém falece, Uhum. abrange direito do consumidor, abrange o direito imobiliário, enfim, muitas opções dentro do. Então, o penal civilista, então, né? Ainda mais agora em época de pandemia. Número de ações. E o direito penal, que a gente sempre tem alguém que faz. Essas são as 4 áreas mais conhecidas, tá?
Tá. Mas ainda tem outras, né? Então, você pode trabalhar com direito societário, você pode trabalhar focado, por exemplo, no direito constitucional. Enfim, tem muitas áreas para o tributário que mexe com impostos, né? E legislação nesse sentido. Mas as mais triviais, vamos falar assim, as mais famosas são essas quatro. Maravilha. Bom, vamos continuar nossa linha de raciocínio aí. O advogado ele trabalha muito com prazo, né? Nós cumprimos prazos constantemente. Todo o processo judicial gira em torno de prazos. Então, eu tenho um prazo para fazer uma inicial, eu tenho um prazo para fazer uma réplica, para fazer um recurso, tudo são prazos. Então, eu acho que é importante que quem está entrando nessa área seja extremamente organizado, né? Tenha gestão de tempo, que essa pessoa saiba trabalhar muitas vezes sobre pressão, porque eu não tenho um prazo só, eu tenho vários prazos para cumprir. Então, às vezes, tem semanas que são muito complicadas e às vezes as pessoas não sabem que isso é um problema muito sério, né? E perder um prazo, você... Então, eu acho que isso é importante as pessoas saberem. Uma outra coisa é que o mercado de trabalho ele vive uma saturação de profissionais, né? No Brasil, nós temos 1.600 faculdades que oferecem curso de direito. 1.600. Nós somos aproximadamente 1.240.000 pessoas, advogados no Brasil. 1.240.000 advogados no Brasil. E para vocês terem uma ideia, no mundo todo, nós temos 1.200 cursos de direito. Só no Brasil, 1.600. Quer dizer, é muito absurdo. É muito acesso que tem. O que é bom, Exatamente. por um lado, da questão do número da população. A nossa população é uma grande população, porém tem o desafio de como é essa formação, qualidade e também o destaque desse profissional. Exatamente. Nós temos um exame da OAB, né, no final do curso. Então, para quem não sabe, você faz 5 anos de faculdade, depois você faz um curso, olha, você faz um exame da OAB, é uma prova puxada, são 2 etapas, e só depois que você passa nessa prova é que você está habilitado a advogar. Se você não passar nessa prova, apesar dos 5 anos de direito, você é um bacharel com uma limitação enorme de atuação no mercado, né? Então, você não pode fazer audiência, você pode assinar peça, você não pode advogar, né? De forma alguma. E apesar desse exame, né, ser, de certa forma, rigoroso, nós temos um número muito grande de profissionais com baixa qualificação técnica, né? E o profissional com baixa qualificação técnica, ele... processo, ele vai acabar não fidelizando esse cliente. E aí o que acontece é que ele começa a oferecer o serviço dele no mercado por um valor muito abaixo da tabela da OAB. Porque a OAB tem uma tabela de valores mínimos, né? Justamente para dar uma regulada. E ele começa a oferecer o serviço dele por um valor muito abaixo. Então, eu sou, por exemplo, especialista numa área, eu ofereço meu serviço por 2x. O cara, ele oferece por meio X, né? Não é nem um X, é meio X. Ah, você sabe que isso tem também dentro da psicologia. A tabela é um valor, o mínimo. Uhum. E esses dias eu vi 2 pessoas conversando. Ah, o fulano cobrou X de mim, que estava dentro da tabela. E aí a pessoa falou assim, nossa, ele tá achando o quê? Que quer nadar no dinheiro? Exatamente. Mas estava dentro do valor da tabela, gente. Exatamente. Vamos consultar as tabelas de preços, honorários profissionais. Exatamente, isso é importante. E aí, o que o cliente geralmente vai fazer? Ele não vai olhar se você é mais especialista ou menos, ele muitas vezes vai pelo valor. E o barato sai caro, né? O barato sai muitas vezes caro. Então, esse profissional, ele acaba fazendo uma concorrência desleal, né? Isso é muito ruim para a nossa categoria. Eu já ouvi relatos de profissionais dizendo, eu cobrei mais barato porque eu precisava pagar meu cartão de crédito. E isso é triste, né? A morte. É muito, né? Mas é a realidade de muitos.
Total. Então, assim, um volume muito grande de profissionais na área significa uma remuneração também mais baixa. Se você vai prestar serviços para algum outro escritório, né, vai ser contratado, por óbvio, o valor do salário já não é tão bom assim, porque eu tenho uma oferta muito grande de profissionais na área, né? O que não significa que é uma oferta de profissionais bons. Eu tenho oferta de profissionais bons, a gente já não pode garantir, né? Então, a gente tem, por exemplo, na OAB, a gente tem ciência de pessoas que fazem diligências, por exemplo, uma audiência. O advogado faz diligências para outros também, né? Por exemplo, eu tenho um escritório em São Paulo e, de repente, eu tenho um processo em Araraquara. E eu preciso fazer uma diligência lá. Puxa, é muito custoso também para o cliente bancar esses deslocamentos. Então, o que a gente faz? Entra em contato com algum de aquário e fala, doutor, você pode fazer uma diligência para mim aí? Tem uma tabelinha também para essas diligências. E existe advogado cobrando, por exemplo, Ai, que 20 legal reais. isso. Uhum. Travou pra mim, gente. Entende? Muito bem. Agora voltou. Voltou. Voltou a mim. Voltou. Uhum. Oi? Voltou. Voltou? Mas é Então, por legal exemplo, esse cobrar 50 trabalho reais de uma você audiência terceirizar, né? Não, isso é muito legal, assim, para o advogado que está, por exemplo, em São Paulo, para não ter que se deslocar, né? Então, tem muito advogado em São Paulo, mas é um número um pouco reduzido, de repente, em outras comarcas no interior ou até mesmo em outros estados. Facilita muito a nossa vida. E para o colaborador, para o advogado daquela região, também ajuda muito, né? Porque ele gira bastante Recebe as mesmo. atividades dele, isso é legal. Muito Mas cobrar legal. 50 reais de audiência não dá, né? É um valor muito baixo, né? Por favor. E uma outra questão também é o seguinte, que na nossa profissão é muito difícil ter um emprego com carteira assinada, tá? Eu acho que isso é importante as pessoas saberem. Se você quer todos os benefícios da CLT, né, de ter uma carteira assinada, talvez a advocacia não seja o melhor ramo para você, porque dificilmente a gente vai trabalhar com carteira assinada. Existe até escritórios que contratam, não é o costume. Então, você vai trabalhar como autônomo, né? Provavelmente não vai ter 13º, nem férias remuneradas, essas coisas faz parte do combo, né? E assim, o que é interessante é, dentro de um escritório, quantos advogados você tem? E dentro de uma empresa, quantos advogados você tem? Então, por exemplo, eu trabalhava, minha última agora foi numa indústria farmacêutica. Tinham 1.700 funcionários, tinham 4 advogados. Sim, mas olha que interessante. Geralmente nessas empresas, Mi, o que que acontece? Ele tem um grupo pequeno de advogados porque ele tem escritórios externos contratados, Ele né? terceiriza o trabalho. Ele terceiriza. Então, e isso também é interessante, porque às vezes você, como advogado, não necessariamente precisa atuar num processo. Às vezes você não tem interesse de estar naquela pegada louca de ficar fazendo processo e desenvolver teses, né, jurídicas. Você pode fazer toda a gestão do jurídico, né? Você pode trabalhar com essa gestão dos escritórios, da orientações, fazer toda a gestão da carteira. Suelen? Suelen? Gente, vocês estão me ouvindo? Ou sou eu que travei? Me falem aí, escrevam aqui no comentário quem é que travou para a gente poder saber. Porque para mim, eu continuo na tela, mas ela fica congelada. Su, se travar de novo, o que que a gente faz? Você sai e entra. Acho que fica mais fácil. Eu não tô te ouvindo. Não tô ouvindo. Sai e entra de novo. Eu removi a Suelen, ela vai entrar de novo para ver se a gente consegue ter uma conexão boa aí. Mas a gente está falando de uma parte muito bacana do direito, que é quando a gente tem aí. Deixa ela voltar, a gente já coloca. Quando a gente tem um advogado que fica na gestão
dos contratos, que fica na gestão do direito. Alguém faz a parte técnica e ele gerencia toda essa parte técnica. Então, eu comentei com vocês, na época que eu trabalhava dentro da Takeda, eram 4 profissionais. Na época que eu trabalhava dentro do Banco Real, eram 200. Então, assim, existe mercado dentro do CLT, só que ele, em relação ao número de escritórios, é um pouco menor. A Suelen voltou. Deixa eu colocar ela aqui, pera lá. Não, ela caiu de novo. Caiu de novo. Entenderam? Então, assim, a gente tem essa possibilidade de trabalhar dentro das organizações. Só que aí tem essa sacada que a Suelen falou, que muito provavelmente dentro das organizações você não vai trabalhar com o contrato em si, com a técnica em si, mas você acaba trabalhando com a gestão aí dos advogados de outros escritórios. Coloquei a Suelen agora, vamos ver se vai. Gente, eu acho que eu sou o problema, hein? Acho que é muita energia positiva aqui, tá travando. Como uma boa coach, eu posso te dizer o que você pode fazer para solucionar esse problema. Então, por favor, aceito dicas. Contrata uma banda larga maior aí de Caramba, meu! internet. Essa minha... o problema é acho que é vivo, hein, então. Mas vamos lá, a gente conseguiu passar a maior parte das mensagens aí. E quando você saiu, eu terminei de explicar essa parte das empresas no meu senso comum, óbvio, porque eu não sou advogada. Eu escutei e é perfeito, é isso mesmo. Eu escutei isso e é perfeito. Então, eu acho que essa é um pouco da nossa realidade, né? Eu acho que o direito não é um mar de rosas, a gente tem bastante dificuldade, por exemplo, com outros advogados que têm um espírito mais de embate, né? Eu sou uma advogada que gosto muito de conciliar, né? Eu, os meus sócios, e eu tenho muitos amigos nessa área. Eu acho que a conciliação é algo muito importante. Eu acho que a ação judicial não é o único caminho, né? A gente é o último, na verdade, é uma das últimas opções, porque é um desgaste enorme, é um custo enorme para o Estado, para as partes, né? Um desgaste emocional que vai levar anos. É importante que vocês saibam, pessoal, que um processo ele não dura 6 meses e nem um ano. Tem processos que duram 3, 5, 10 anos, processos ainda que duram. Acho que recentemente foi julgado o processo da Princesa Isabel, e acho que tinha 138 anos, tá? Então, com base nisso, não criem expectativas, né? Achando que numa ação judicial você vai ter uma solução rápida para o seu cliente. E outra coisa, quando a gente recebe honorários, quando a gente contrata, as pessoas te contratam e você recebe os honorários, você tem que levar em consideração que você vai receber isso à vista, parcelado em algumas vezes, e você vai ficar com esse processo por 5 anos. É praticamente um casamento com o cliente, né? Então, é importante que vocês entendam que a carteira do advogado tem que ser grande e variada para que ela possa girar e para que você possa ter também uma saúde financeira, né? Não dá para contar, eu tenho, sei lá, 100 clientes, de repente, pessoas físicas, né? Nossa, tô bombando. Mas, de repente, você já recebeu os honorários lá no começo e você está há 5 anos sem clientes novos e trabalhando com aqueles mesmos processos, né? Perfeito. Essa é a realidade, né? Exato. E é uma realidade que é do empreendedorismo. Como você falou, a maior parte da nossa atuação dentro desse profissional é um profissional autônomo. E sendo autônomo, então ele tem que fazer gestão de carteira de clientes também. Com certeza. E como foi dito nas outras lives de empreendedorismo, isso a gente não aprende na faculdade. A administração de um escritório, a gestão de um escritório é na raça. Por isso que eu gostaria de dizer Travou para mim. Eu gostaria de dizer para as pessoas que têm interesse de abrir o seu próprio negócio,
que não saia da faculdade e já abra um escritório. Trabalhe em outros lugares, né? Veja como as coisas funcionam, como que é a organização de uma empresa, como é liderar pessoas, né? Porque no seu negócio próprio você também no futuro vai ter funcionários. E não saber lidar com pessoas é um problema muito grande, né? Então, assim, aprenda todo esse processo, faça um pé de meia, faça uma reserva. Porque quando você for empreender, você não vai sair ganhando dinheiro no primeiro. Pessoal, escrevam aí se travou para vocês, pessoal. Um tempo Travou de novo. Que você vai construindo a sua empresa. Mas o legal, né, é que tá travando. Tá travando, e aí quando você volta a falar, a sua fala volta da onde você parou. Então é legal porque dá pra gente ouvir. Você falou, faça o seu pé de meia. E aí daí faça o seu pé de meia, construa, e aí travou. Tá sem som, Su. Uhum. Tenta trocar o Wi-Fi. Foi? Enquanto a Suelen vai se ajeitando aí, vamos retomar a fala final que ela trouxe. Todo o processo profissional, de construção de experiência profissional, você precisa ter um trato com pessoas, um trato com equipes, você precisa ter uma visão de relacionamento, de comportamento. Então, como que você vai construir isso? Tendo experiência, uma das formas é tendo experiência com outros profissionais que já trabalham dentro dessa área, seja profissionais de escritórios de advocacia ou de empresas, enfim. Então, você pode procurar o conhecimento aí. A Suelen saiu, daqui a pouco ela deve voltar. Você deve... Eu acho que eu falei isso em um stories meu há um tempo atrás e eu tive bastante comentários em cima disso. Às vezes a gente olha um profissional que ele é autoridade no assunto, só que para ele chegar nessa autoridade, ele teve um caminho percorrido. Ele teve interação com pessoas, ele teve uma experiência vivida, ele errou muito, ele acertou muito. Então, assim, você quer construir uma carreira solo desde o começo? Ok. Mas procure outras estratégias que vão te ajudar a chegar nessa experiência vivida com outras pessoas, porque se você quiser escalar o teu negócio como advogado, você vai precisar ter relacionamento com pessoas. Numa visão de empreendedorismo, você vai precisar ter relacionamento com pessoas. Então, é muito importante isso. Vamos ver se a Sueli já voltou aqui. Voltou. Voltei. Com esse mar de rosas atrás de você, vai fechar com chave de ouro, gente. Tive que denunciar o papel de parede do quarto da minha filha, né? Sim, porque eu sei os diversos cômodos da casa. Um espetáculo. Já andei por vários cômodos. Vamos lá, gente. Quando o negócio é muito bom, né? Às vezes. Essa é a nossa vida real. É vida real. Eu tava falando para eles o seguinte: você ouviu? Ouvi, perfeito, isso mesmo. Legal. É isso mesmo. Tá, porque o que eu estava falando para vocês sobre fazer o pé de meia é porque no começo do negócio você tem que investir nesse negócio, né? O objetivo é criar uma empresa saudável e não só extrair o dinheiro dela, né? Por isso que eu achei importante você fazer esse investimento inicial e as pessoas não têm essa consciência. Então,
trabalhar em outros lugares, como você diz, fazer networking, né, parcerias. Uma das coisas muito gostosas no direito são as parcerias. Porque, entenda, eu atendo um cliente, por exemplo, né, na área de direito imobiliário. E aí, quando o cliente gosta do seu trabalho, ele fideliza. E aí ele vai me dizer, não importa o que aconteça, porque eu virei advogada dele. Eu não virei só advogada especialista em tal coisa, eu virei advogada dele. E às vezes ele me traz Isso uma é demanda muito legal. que não é do meu conhecimento. Então, o que eu faço? Eu geralmente, por isso que é bom ter esse network. Eu conheço outros colegas, outras pessoas do meu cliente, e eu trago esse profissional para trabalhar naquele caso junto comigo, né? E eu acho isso muito enriquecedor. Para mim, para o cliente e para esse colega que vai atuar junto comigo, né? Isso é muito legal. Então, parceirismo. Su, eu amei. A gente teve alguns imprevistos de internet aí, mas acho que as mensagens foram passadas para os nossos jovens. Então, a Suelen falou aqui para vocês uma série de atuações que tem dentro do direito. Falamos aí da realidade, do número de informações, da questão de ticket médio, de custo de advogar. Falamos de terceirizar trabalho, formas de contratação. Ela falou de questão de empreendedorismo, de administração do seu negócio. E se você tiver mais dúvidas, entre em contato no Instagram da Suelen. Eu vou deixar anotado aqui o Instagram dela, para vocês poderem tirar as dúvidas, esclarecerem o que vocês tiverem aí de curiosidade. A hora é agora. As inscrições da FUVEST fecham no dia 30 de outubro. Então, assim, corre, que ainda dá tempo de ter aquele insight final para tomar sua decisão. E, Su, muito obrigada pela explicação. Foi muito bacana ter você aqui. Não sei se você está me ouvindo, mas travou o seu vídeo para mim. Não. Mas como você é minha amiga, a gente tem os contatos, eu sei que você está feliz de ter feito esse vídeo. Pode escrever nos comentários. Pode escrever. E aí eu leio os comentários dela. Mas é isso, gente. Gratidão a todos vocês. Enquanto a Suelen escreve aqui nos comentários para a gente poder fechar, eu vou dizer para vocês o seguinte. Foram 8 lives aí que a gente fez uma média de 30 minutos cada live. Teve algumas que foi um pouquinho menos, outras foi um pouquinho mais. Essa a gente passou um pouquinho mais. Mas o que eu quero dizer? Dentro dessas 8 tem inúmeras profissões que você pode olhar, muita abrangência, multi-áreas dentro da própria área de formação. Tem um mercado muito bacana para a gente trabalhar. O Brasil precisa disso, a nossa população precisa de profissionais bacanas. O Suelen escreveu: estou sem áudio, mas estou disponível para quem quiser tirar qualquer dúvida. Bom, e é isso. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Um grande beijo para vocês. Suelen, manda um beijo aí, que a gente não está te ouvindo, mas dá para ver o seu beijo. Manda um beijão para todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. E até mais. Quem quiser tirar dúvida, manda mensagem para a Suelen ou manda mensagem aqui para mim que a gente ajuda vocês, tá bom? Beijo, obrigada!